Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário, né? Hoje vamos de botânica, a segunda parte da botânica. Hoje a gente vai tratar de anatomia vegetal. Então a essência da aula vai ser eu apresentar para vocês os tecidos vegetais e os órgãos vegetais. Então vamos lá. Vamos começar pelos tecidos. Então vamos falar de histologia vegetal. Nos vegetais nós temos dois grandes grupos de tecidos. Nós temos os tecidos chamados de meristemas, que são tecidos voltados estritamente para o crescimento do vegetal, e os tecidos permanentes, que são tecidos, na verdade, derivados dos meristemas. Os meristemas são os tecidos de crescimento. Então, por assim ser, né, eles têm uma característica celular muito própria. Primeiro, as células são células de parede celular muito delgada. Por quê? Porque esse vai ser um facilitador para os dois modos de crescimento vegetal: crescimento por divisão celular e crescimento por alongamento celular. E as células são indiferenciadas, ou seja, elas têm potência de virar os demais tecidos da própria planta. Essa é a história dos meristemas, também muitas das vezes chamados de tecidos embrionários. Aqui vocês estão vendo aqui uma representação dessas células em franca multiplicação numa área de crescimento da planta, ou seja, uma zona meristemática da planta. Um meristema muito destacado nas provas é o meristema que fica aqui, ó, na região apical do caule. Então você vê que aqui é uma zona de crescimento e existem tecidos meristemáticos aqui. Esse meristema que está aqui nessa ponta, ele é um meristema chamado de meristema primário. Meristema primário. Já já a gente vai ver um pouco melhor essa definição do que seria um meristema primário. Chegou. O que quer dizer um meristema primário? O meristema primário é o responsável na planta pelo crescimento vertical dela, tanto para cima quanto para baixo. De modo que esses meristemas primários eles se localizam sobretudo na ponta do caule e na ponta da raiz. O meristema secundário não promove o crescimento vertical. O meristema secundário promove o crescimento lateral, ou como a gente prefere dizer, diametral. Então a planta alarga com a atividade desses dois meristemas, do meristema secundário. Os meristemas primário e secundário, eles acabam se diferenciando nos demais tecidos da planta. E aí os tecidos permanentes ou adultos, eles podem ser separados em 4 conjuntos, como vocês veem. Os tecidos de revestimento, epiderme e periderme, os tecidos de condução, xilema e floema, os parênquimas, aerênquima, parênquima aquífero, parênquima de reserva e parênquima de assimilação. E os tecidos de sustentação, que são colênquima e esclerênquima. Meus amigos, esse meu slide aqui é muito bom para vocês construírem, de repente, um mapa mental, principalmente se você combinar com essa ideia aqui dos meristemas. Ok? Vamos estudar os tecidos adultos, então. O primeiro grupo de tecidos, tecidos de revestimento. O primeiro deles é a epiderme, que recobre folhas, os caules e as raízes da planta. É um tecido que não é clorofilado. Aclorofilado, não faz fotossíntese. Há uma pequena exceção de células que têm cloroplastos, formadoras dessa estrutura anexa aqui, que é o estômato. Já já vocês vão ver. A epiderme tem a função de revestir. No entanto, ela tem anexos que acabam permitindo com que ela adquira outras funções. Acúlios são anexos de defesa. Cutícula e pelos são anexos voltados, entre outras coisas, para evitar desidratação excessiva. E os estômatos são estruturas muito importantes porque estão ligados com 3 mecanismos na planta. Tá? O mecanismo de transpiração, controle térmico e captação de gás carbônico para a fotossíntese. Então aqui detalhes de alguns anexos de epiderme, o acúlio, típico da roseira, aqui pelos, e aqui em cima a cutícula. Como eu disse, a cutícula aqui é importante como uma estrutura para evitar a desidratação da planta, viu? Em algumas plantas, a epiderme é substituída pela periderme. Essa substituição se dá pela atividade desse tecido aqui, que é um meristema
secundário, chamado felogênio. Por que o felogênio é um meristema secundário? Porque, como vocês viram antes, o felogênio, por ser um meristema secundário, ele vai promover o crescimento diametral da onde ele ocorrer. E ele faz o seguinte, está aqui o felogênio, ó, essa regiãozinha aqui em vermelho, e ele produz para fora dele um tecido morto, repleto de ar, chamado de suber. E para dentro ele produz um tecido chamado feloderme, que costuma ser um parênquima meramente de preenchimento. Esse conjunto todo, formado por suber, felogênio, feloderme, a gente chama de periderme. E essa estrutura, que na verdade é multitecidual, ela acaba substituindo a epiderme. Aqui vocês estão vendo uma planta de cerrado que costuma ter o suber bem desenvolvido, tá vendo? É um tecido morto, né? As células do suber são revestidas por uma substância que inclusive empresta o nome para o título do tecido, que é suber, é uma substância chamada suberina. E na planta do cerrado, o fator evolutivo importante que levou, né, ao desenvolvimento do suber é a questão do fogo, né, uma proteção térmica e uma proteção direta contra o fogo. Próximo tecido, tecido de condução. Nós temos dois, xilema e o floema. Vamos ver o xilema primeiro. O xilema também é chamado de lenho, xilema ou lenho. É formado integralmente por células mortas cujas paredes estão lignificadas. Lignina é uma das substâncias mais resistentes que a gente conhece na natureza. Não é a mais, mas é uma das mais resistentes que a gente conhece. O xilema é constituído de dois tipos celulares. Traqueídeos, que são células universais para quem tem xilema, ou seja, quem tem xilema, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, que são plantas vasculares. Os elementos de base são células de condução encontradas apenas nas angiospermas. A função básica do xilema é transporte de seiva bruta, mas a gente pode atribuir uma segunda função ao xilema, que seria sustentação. Floema ou líber, formado por células vivas, no entanto, células vivas sem núcleo, tá? A célula condutora principal chama-se célula crivada, as paredes não têm lignina, e é isso que permite com que elas continuem vivas, as paredes são celulósicas, e a função do floema é o transporte de seiva elaborada, também chamada de seiva orgânica. A seiva bruta, voltando aqui, viu? A seiva bruta também tem outro nome, que é chamada de seiva inorgânica. Esses foram os tecidos de condução, xilema e floema. Parênquimas, amigos. Parênquimas são tecidos com funções múltiplas. Existem parênquimas que são meramente de preenchimento, como no caso do caule raiz. Alguns parênquimas reservam substâncias como nutrientes, como água, como ar. No caso aqui, por exemplo, essa é uma plantinha que vive sobre a água, chamada aguapé. Está vendo aqui uma protuberância aqui, ó? Isso aqui é um tecido parenquimático. Se você cortar isso aqui, você vai ver que está cheio de ar aqui dentro, porque é um parênquima que reserva ar. Nesse caso aqui, para ajudar a planta na flutuabilidade dela. E existem ainda os parênquimas de assimilação. Os parênquimas de assimilação também são chamados de parênquimas fotossintetizantes, cuja função, então, é permitir a fotossíntese na planta. Aqui alguns parênquimas. Esse é um parênquima tipicamente de preenchimento, meramente ocupando espaço. Aqui um parênquima de reserva, isso aqui é da batata, tá vendo só? Grãos de amido reservado aqui dentro. E esse aqui é o parênquima que vocês viram do aguapé, né? Você vê que tem uns espaços entre as células, exatamente para acomodar ar, para ajudar na flutuabilidade da planta. E por fim, os últimos tecidos são os tecidos de sustentação. Tem um duro e tem um mole. O tecido duro é o esclerênquima, formado por células mortas pelo mesmo motivo que as células do xilema são mortas. Parede muito lignificada. Você vê que ficou bem colorido aqui, ó, né, pela presença. O corante tem uma afinidade muito grande por lignina e marcou a parede celular dos três tipos de células aqui, tá? Ó, isso aqui é célula do esclerênquima, aqui também, aqui também. As células mais populares do esclerênquima são as fibras, como vocês estão vendo aqui, que a gente encontra no caroço das plantas, no bambu, enfim. E aqui o colênquima, formado por células vivas, como eu falei, é um tecido de sustentação mais mole, as paredes não são lignificadas, o que se tem é um reforço de parede
feito por celulose, como vocês estão vendo aqui, sobretudo nos ângulos da célula. O colênquima, então, ocorre em áreas da planta onde há necessidade de sustentação, mas isso não é uma obrigação assim tão firme. Por isso que o outro tecido é mais duro. E isso está inclusive no nome. Esclero quer dizer duro, esclerênquima, o tecido mais duro. Pessoal, essa foi a parte dos tecidos vegetais. Agora vamos aplicar os tecidos vegetais aos órgãos vegetais. Primeiro órgão que vamos ver, a raiz. Está aqui a raiz, mostrando sua morfologia externa, e aqui a raiz mostrando o seu lado interno. A morfologia externa da raiz, o que chama muita atenção, uma proteção na ponta da raiz. Lembrando que eu acabei de falar que na ponta da raiz tem um meristema, que fica protegido aqui pela coifa. Coifa que é uma estrutura de parênquima, tá? Ele é um parênquima diferente, é um parênquima mais resistente e que faz essa proteção da ponta aqui como um dedal para a raiz. Outra coisa que chama muita atenção na raiz é essa região, né? Porque a raiz tem duas funções básicas, sustentação e absorção, né? E essa zona chamada pirífera na raiz contém uma quantidade exagerada de pelos exatamente para aumentar o contato da raiz com o solo, favorecendo a absorção, que é uma das funções, né, básicas e cruciais para a presença da raiz. Por dentro, a raiz tem três partes: epiderme, córtex e cilindro vascular. Epiderme meramente revestimento, córtex preenchimento, vocês vão ver que é basicamente um parênquima, e o cilindro vascular é onde vão ser acomodados os dois tecidos de condução, que são quem mesmo? Acertou. Xilema e floema. Aqui a visão interna, para vocês verem xilema e floema. Tá vendo? O floema aqui, tá? Células mais miudinhas, e essas células mais centrais são as células do xilema. Aqui em azul, vocês estão vendo o limite do córtex com o cilindro vascular. Viu? Essa região em azul aqui que vocês estão vendo se chama endoderme. É como se fosse um tecido de revestimento mais interno na base do córtex. E logo debaixo aqui, mais um meristema, tá, gente? Tem nessa regiãozinha que eu estou passando o cursor aqui, ó. Isso é um meristema chamado de periciclo. É graças a essas células logo debaixo da endoderme que a planta cresce, formando suas raízes laterais. Tá aqui o detalhe, né, da zona cortical, da endoderme e do periciclo, que são essas células que fazem raízes laterais. A endoderme, como eu disse, é uma zona de separação entre a região externa, mais externa, né, que é a região do córtex, e a região do cilindro vascular. Algumas raízes são especiais. Além de fazer a função de fixação e de absorção, podem acabar fazendo outras funções. Por exemplo, essa é uma raiz sugadora. Essa planta chama-se erva de passarinho e essa raiz está fazendo um processo de parasitose na planta hospedeira, tá vendo? Essa raiz finca no caule e trata de sugar, né, nutrientes da planta. Essas raízes especiais sugadoras são chamadas de austórios. Algumas dessas raízes acumulam material nutritivo. São raízes chamadas tuberosas. Exemplos clássicos: mandioca, cenoura, batata doce e beterraba. Batata doce, hein, pessoal? A batata inglesa pertence a outra categoria. Algumas raízes fazem um caminho inverso e saem do solo, como vocês estão vendo aqui, ó. São raízes que acontecem em solos muito lamacentos. E essas raízes são chamadas de pneumatóforos, cuja função é captar ar, pneumo é ar, como o caso da avicênia, que é o mangue preto, né, um vegetal típico dos chamados manguezais. Pneumatóforo, raiz aérea. Aqui o detalhe de crescimento, né, que a gente percebe no caso das plantas que têm o crescimento, como eu disse para vocês, diametral. Tá? Tanto na raiz quanto no caule, esse crescimento diametral se dá, obviamente, por um meristema secundário. Eu já falei de um antes, que era o felogênio, agora estou falando de um outro meristema secundário, que é o câmbio, tá vendo? Esse Czinho de câmbio. Esse P de floema, ele fica formando floema para fora, e esse X aqui é de xilema, ele fica formando xilema para dentro. E é isso que vai fazendo o crescimento diametral, tanto de raiz quanto de caule. Por falar em caule, Eigloai. Então aqui é um caule em estrutura secundária. Já houve o crescimento secundário graças a essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. Viu? Que é o câmbio.
Aí o que o câmbio faz? Acabei de mostrar para vocês. Ele faz o floema para fora e faz o xilema para dentro. O xilema, ele acaba ficando então em toda a porção central do caule em estrutura secundária. E o xilema, dá para ver aqui, ó, que em plantas que têm realmente esse crescimento diametral nítido, esse xilema central ele acaba se dividindo em duas partes. Uma parte mais clarinha e mais externa e mais próxima do câmbio, e essa parte mais central, que é um pouco mais escura. Essa parte mais periférica é chamada de alburno, por ser esbranquiçada, e essa parte mais central é chamada de cerne. Tá? O alburno, gente, além dele ser mais claro, ele ainda é funcional, tá? Ou seja, o xilema aqui ainda está funcionando, ou seja, ele ainda está transportando seiva bruta. E essa zona central não, tá? Essa zona central já não opera transportando mais seiva. E no cerne, então, o xilema tem meramente a outra função que eu comentei com vocês, que é a função de sustentação. Como a atividade do câmbio ela é periódica, ela se dá em função do período melhor do ano, a gente consegue perceber anéis de crescimentos no caule. Anéis mais largos com parede fina correspondem a anéis da primavera, e anéis mais finos, porém mais marcados, porque a parede é mais grossa, constituem anéis estivais. Voltando aqui para o esquema, todas essas linhas um pouco mais marcadas são linhas então mais finas, porém mais marcadas, né? Essa estrutura que vocês estão vendo são anéis estivais. E esse anel aqui, que seria um entreanel, na verdade, aqui, ó, são anéis mais largos, porém menos marcados. Esses são os anéis primaveris. Entre primaveras e verões, você consegue estimar o tempo de vida da planta. Por isso que o pessoal conta a idade da planta pelos seus anéis. Por exemplo, essa planta tem muito tempo, né? Olha só a estrutura do caule, extremamente alargada. Né? Plantas que costumam ter esse crescimento secundário pronunciado a gente chama de tronco. Aquelas que não têm isso muito pronunciado a gente chama de haste, são caules mais frágeis. Né? Outro tipo de caule especial são os colmos. Os colmos são caules que têm marcadamente nós e entrenós. Esse colmo aqui é o da cana, é um colmo cheio, porque o colmo, né, esse entrenó, ele está com material de reserva. Às vezes o colmo é oco, como acontece no bambu. Cana e bambu tem caule tipo colmo, com nós e entrenós marcados. Algumas plantas têm caule subterrâneo, é o caso da bananeira. Tá? O caule da bananeira está aqui, gente. É um caule subterrâneo chamado de rizoma. O que o povo chama de caule, que seria essa região aqui, na verdade são folhas modificadas, viu? E, portanto, não é caule verdadeiro. É chamado de pseudocaule. Em aulas anteriores, a gente viu que as samambaias também têm rizoma, ou seja, caule subterrâneo. E alguns caules são comestíveis, armazenam material, né, de reserva, e é o caso das batatas, particularmente a batata inglesa, mas também o gengibre, por exemplo. E para terminar, meus amigos, o último órgão é a folha. A folha está aqui, em sua representação externa. O que chama atenção? Ela tem um pecíolo, um cabinho que a une ao tronco, à haste, ao caule, portanto. Nervuras. As nervuras são as áreas da folha onde fica o xilema e floema, ou seja, os tecidos condutores. E toda essa chapa verde, né, essa lâmina verde aqui, que é a zona prioritariamente fotossintética da folha, a gente chama de limbo. Limbo são essas regiõezinhas aqui. Fazendo um corte para ver a folha por dentro, a gente percebe que a função principal da folha é a fotossíntese. E ela tem dois parênquimas de assimilação para fazer isso. Um parênquima mais compacto, chamado parênquima palissádico, e um parênquima mais espaçado, chamado parênquima lacunoso. Ambos a mesma função, fotossíntese. Epiderme para cima, epiderme para baixo. E a epiderme coberta por uma cutícula. Como eu falei antes, a cutícula está aqui com a missão de evitar a desidratação da folha. Quanto mais espessa a cutícula, sinal de que a planta evoluiu numa área onde a possibilidade de desidratação é aumentada. Viu? Como acontece, por exemplo, na planta do cerrado. Aqui na planta do cerrado, a cutícula às vezes é tão espessa que acaba mascarando o verde, sobretudo quando se faz uma tomada aérea, né, do cerrado. E aqui, importante também, é que no parênquima lacunoso ocorrem aqui espaços que dão acesso a essa estrutura chamada estômato, que eu comentei antes, é o anexo de epiderme,
voltado, como eu disse, para 3 funções. Quais foram mesmo? Então, saída de água é a transpiração, controle térmico e captação de gás carbônico. Pessoal, essa foi a aula de anatomia vegetal e eu fui!